Nós vamos dar continuidade falando sobre a cura do criado de um centurião. E por que eu coloquei aqui? Você quer a cura? Você precisa de alguma cura? Você realmente quer? Porque, gente, a nossa tendência é de falar que quer. Nossa, eu tenho um monte de coisa que eu preciso de cura. Deus, o Senhor sabe que eu quero. Mas você está disposto a fazer por onde receber essa cura? Deus já nos deu, nós temos que tomar posse sim dessa cura que Ele já nos deu ali na cruz, Ele já nos libertou de tudo, só que a gente não se liberta. O problema é que a gente não se liberta, a gente não se coloca em postura, em posição, em ação de mudar determinadas coisas. Por exemplo, o seu problema, já me falaram isso. Teve um dia que eu tava com o estômago muito ruim. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim: você engoliu um sapo? Eu pensei assim, E gente, por incrível que pareça, eu tinha engolido um sapo. Então às vezes a gente tá passando mal, às vezes a gente passa por determinadas circunstâncias porque a gente não libera o perdão, porque a gente não se desprende de determinadas picuinhas. Então a gente tem que se analisar também. Por isso que quando o leproso vira para Jesus, ele não pede a cura, ele pede para ser purificado, ele pede para ser limpo, porque ele tinha consciência de que se ele estivesse limpo, a cura aconteceria. E do mesmo jeito é conosco. A gente tem que pedir para Deus para a gente ser limpo, para a gente ser purificado dos nossos pecados. Nós temos que nos colocar nessa posição de purificação, porque a purificação, Deus, Ele não quer que a gente se purifique, Ele não precisa disso. Você não se purifica porque Deus quer, você não se perdoa porque Deus quer, você faz isso porque isso faz bem para você mesmo. Então você se coloca nesse processo de limpeza do seu coração, de purificação do seu coração, nesse processo de confessar os seus pecados. Mas assim, não é confessar para qualquer um não, gente, é confessar para Deus mesmo, se colocar numa postura de arrependimento, porque o arrependimento ele gera essa purificação, essa limpeza do seu coração, e esse arrepender te aproxima cada vez mais de Deus. E o pecado te distancia cada vez mais de Deus. Então esse purificar, ele tem que acontecer todos os dias. Esse arrepender tem que acontecer todos os dias, porque nós somos falhos, porque nós somos suscetíveis ao pecado. Nós temos inclinação para o que é mal, nós temos inclinação para o que é errado. Sabe? A gente está longe de conseguir ser um ser evoluído, perfeito. Como Jesus falou assim, sedes perfeitos, né? Mas nós estamos longe de conseguir, é uma coisa que a gente tem que estar todo dia em busca dessa perfeição, né? Eu gosto de falar para vocês, nós estamos nesse processo de feitura constante. Então a gente tem, sim, você quer a cura, mas você se coloca nessa ação de cura, você se coloca nesse processo de cura, porque esse processo de cura tem que existir. Não é algo que vai acontecer, tipo, do nada na sua vida, se você não se colocar nesse processo. Olha, o que a gente viu em relação ao leproso? O leproso saiu do local onde ele estava, que já é uma ação. Além dele sair do local onde ele estava, ele enfrentou multidão. O que eu falei para vocês? Um leproso naquele contexto, ao enfrentar uma multidão, ele corria o risco de ser apedrejado, ele corria o risco de ser morto, porque um leproso ele estava à margem da sociedade. Então ele ainda se colocou frente a essa multidão, ele teve coragem, ele foi ousado, ele tinha muita confiança de que Jesus poderia curá-lo. Ele se coloca em ação em todas essas circunstâncias. E quando ele chega diante de Jesus, ao invés dele falar, se quiseres pode, o Senhor pode me curar, ele não pede a cura, ele pede a purificação. Porque ele sabia que se ele estivesse purificado, que se ele tivesse essa limpeza espiritual, essa limpeza emocional, a cura física ela viria automaticamente. Então a gente também tem que passar por esse processo de cura, de limpeza, mas quem tem que passar por esse processo sou eu e é você. Essa atitude tem que começar conosco. Quando a gente tem essa atitude de falar que quer, Jesus aparece e fala assim, ele fala que quer, né? E o que Jesus responde?
que quer. Jesus responde que ele quer que você fique limpo. Então Jesus não fala que ele quer que você fique curado. Jesus quer que você fique limpo. Você se limpa, você fica purificado e a cura vai vir. Então a gente tem que passar por esse processo de limpeza. Por isso que a gente tem que passar por processo de desconstruções de muitas coisas que a gente acaba guardando aqui dentro. Por isso que a gente tem que deixar que Deus mexa com a nossa estrutura, que nos faça de novo, porque você muitas das vezes quer uma cura, mas você quer uma cura momentânea, específica de alguma coisa que você está sentindo. Você não quer a cura da sua vida. Você não quer você não quer vida nova. Você não quer ter uma atitude nova. Você chega ao ponto de separar, falar: Deus, esses pecados aqui eu quero continuar com eles. Esses aqui eu quero ser limpo. Esses aqui estão me incomodando mais. Então, a gente chega ao ponto de ter esse tipo de atitude, de falar: ah não, Deus, esse pecado aqui eu não vou conseguir ficar sem praticar não. E esse aqui eu até consigo. Então a gente não quer ter uma mudança realmente. Porque o pecado, ele é bom. O pecado, ele é muito agradável. Difícil é andar correto. Sim, porque o pecado, ele vai me dizer que é ruim as coisas que são tidas por pecado. O momento em si, o fazer o pecado em si, ele é prazeroso, mas depois ele te gera uma culpa. E depois ele te gera uma angústia. Então, assim, é muito mais difícil a gente se colocar na postura de viver adequadamente do que viver no pecado. Então, você precisa de disciplina, você precisa de ação, você precisa desse esforço que o leproso teve, de enfrentar uma multidão, de repente poder ser apedrejado, de sair do lugar, de se colocar à frente de uma pessoa de forma nua, de forma clara, de forma em evidência. Eu realmente sou um pecador, eu realmente estou sujo, eu preciso ser limpo. Ele não se colocou na frente de Deus se justificando: ah, Senhor, mas eu estou sentindo isso por conta daquilo, ou por conta daquilo, porque minha vida foi assim, porque foi assado. Ele não se pôs como vítima, ele não se pôs como justificador de nada. Ele se colocou na postura de quem estava arrependido e queria limpeza. Eu não tinha parado para pensar nessa ótica, sabe? Que ele não pede a cura, ele pede purifica-me. Ele pede a limpeza. E o ato da gente pedir perdão para Jesus, o ato da gente se colocar de coração arrependido perante Jesus, tem essa finalidade de purificação. Então se purifica. E você será curado. A cura começa no seu interior. Sim, Dani, é de dentro para fora. A Edna diz: faz todo sentido. Sim, eu não tinha parado para pensar nisso ontem. E aí, estudando aqui hoje a parte do centurião, é que me veio isso na cabeça. Eu até anotei aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu... tem mais uma coisa que eu anotei aqui. A gente fica cheio de pensamentos errados. A gente fica cheio de pensamentos negativos e a gente quer a cura. A pessoa é tão seca pimenteira que ela chega no lugar, até planta morre, de tão carregada que a pessoa é, de tão negativa que a pessoa é, de tão murmurenta que a pessoa chega, o ambiente fica ruim, a pessoa chega, tem determinadas pessoas que são tão carregadas, tão negativas, que ela chega, o ambiente fica ruim, ela toca numa pessoa, é perigoso a pessoa adoecer, ela olha para uma planta, a planta morre. Por que que isso acontece? Porque você está pesado, porque você precisa ser purificado, porque você precisa se libertar de tudo isso. Essa amargura, ela te adoece, ela te mata. Lembra uma vez que eu falei, até eu estava conversando com a Gleide numa live, e falei assim para ela sobre a ideia do fluir. As águas do Pai, o fluir no Espírito Santo, é tudo movimento de ir para fora, de colocar para fora. Agora, se você retém, é o movimento do mar morto, de segurar as águas. E esse segurar as águas, esse mar, ele é amargura.
esse amargura. Você vai carregando isso tudo dentro de você e isso adoece seus ossos, sua alma. Então, o certo é deixar fluir, o certo é deixar ir para fora, o certo é rir, sorrir, você ser um rio, você jogar isso para fora, é você amar, amar cura, não é amargura, fazer você virar um mar morto, porque o mar morto, gente, ele é um mar morto porque ele segura as águas. Isso faz ele ficar morto. Isso é o que te faz ficar morto também, por segurar esse mar, essa amargura dentro de você. O certo é você jogar isso para fora. Tá, mas agora vamos voltar aqui à palavra em específico. A gente tem que ter essa vontade de mudança, a gente tem que ter esse contínuo mudar. O pinheiro no vaso secou outro dia. Olha só, Dani, que situação. Não, a minha avó fala, gente, eu nunca esqueço dessa situação. Eu tinha uma orquídea que eu ganhei quando eu tinha 15 anos de idade. Foi a primeira flor que eu ganhei. Porque eu sempre gostei muito de flor, mas foi a primeira flor que eu ganhei. Acho que foi 15 anos. Minha tia Sueli que me deu. Eu tinha 15 anos de idade. E aí, o que acontece? Essa orquídea era a coisa mais linda, porque eu faço aniversário em março, todo ano em março essa orquídea floria. Assim, era pro meu aniversário, sabe? Era incrível. No dia do meu aniversário ela amanhecia florida, tinha essa parada, assim, era a coisa mais linda. E aí, o que aconteceu? Um ano político, a casa da minha avó tomada de político, apareceu lá uns políticos que não era da minha família, porque minha família tem muito político, assim, virava e mexia, tinha político na minha família, né, mas não eram pessoas da minha família, eram pessoas de outro lugar que foi visitar a casa da minha avó, e por incrível que pareça, gente, aquela orquídea tava florida, aquela orquídea secou. Minha avó fala assim, tem uns políticos que eles são muito ruins. E assim, eles têm, né, um negócio muito carregado assim mesmo. Alguns, né? A maioria, na verdade. E aí, o que acontece? Essa orquídea nunca mais floriu. Essa orquídea morreu. Gente, ela secou, ela morreu. Então, assim, tem gente que é assim. Tem gente que é assim. É muito negativo. Carrega uma energia. A gente pensa que não, gente, assim, aí às vezes tem gente que fala, tem gente que é tão religioso, aí vai falar assim, credo, mas você tá falando de religião, você tá falando de energia, isso é muito místico, meu Deus. Se tivesse como a gente fotografar, existe energia fluindo aqui da minha boca, nesse falar aqui com vocês, existe energia em tudo. Se tivesse como fotografar, vocês iam perceber que existe uma camada de energia aqui, ó, no meu corpo. A gente emite energia, a gente emite vibração, existe vibração sonora. Isso aqui é energia. O seu coração, ele emite, isso aqui é uma bomba, gente. Isso aqui tá batendo, ó, é energia. Olha, uma vez, nossa, eu e as minhas... Eu vou fugindo totalmente do contexto aqui, mas Deus sabe das coisas. Uma vez, né, eu deitada no coração, assim, do meu esposo, aí eu tô ouvindo aquele tum, 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 tum... Sabe, eu parei para analisar, será que foram assim que eles criaram a ressonância? Porque a máquina de ressonância, aquele tum, tum, aquele som dela, aquilo ali gera energia, gera uma frequência, aquilo ali é que gera a imagem. É a sonorização que gera a imagem. A sonorização ali no seu corpo vai indo, ela gera a imagem. O seu coração, ele é uma ressonância também. Ele gera muitas imagens, ele faz a captura de muitas imagens, de muitas coisas. Ele pega ali, ó, a energia do seu corpo, ele faz isso voltar ali pra dentro. Enfim, foi uma viagem que eu fiz no dia, mas da mesma forma que a máquina de ressonância, ela gera uma imagem ali por aquela sonorização, o seu coração, ele também gera uma imagem por essa sonorização. É a energia que existe aqui. Você cria as coisas pelo poder aqui, ó, dessa máquina que existe aqui dentro do seu coração, que é o seu coração, na verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A gente tem que transformar esse nosso querer de cura em vontade. E isso se faz como? Com persistência. Isso se faz com persistência.
A Dani disse aqui, ó, a energia do corpo chega a 7 metros de distância. Olha aí que doido. Deve ser por isso que os passarinhos sentem, né? Eles vêm aqui, ó. Eles vêm aqui perto ouvir a pregação. Eles ficam a pregação. Eles ficam aqui pertinho ouvindo a gente. Tá, agora, paralelos à parte, vamos entrar na passagem bíblica em si. Sobre a cura do criado de um centurião. Vocês sabem o que era? Vamos ficar longe de pessoas negativas. Você sabe o que era um centurião naquele tempo de Jesus? O centurião, ele era um oficial militar romano. Então, como se nós tivéssemos um exército, ele estava, um corpo de bombeiro, ele estava num patamar maior, ele não era um soldado raso, ele já era um oficial. Esse aqui é o centurião. E aí, o que esse centurião faz? Vamos aqui saber essa história. Já que a Dani ama uma história, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, olha só, o centurião, esse oficial militar romano. Então, se ele é um oficial militar romano, ele era um dos escolhidos? Não, ele era pagão. Ele não tinha ali conhecimento sobre a lei, ele não tinha ali conhecimento sobre os ensinamentos de Deus, né? Porque aqui nesse contexto não eram os ensinamentos de Cristo, Cristo ainda estava aqui na história. Então ele era considerado, no meio daquele povo de Israel, um pagão. Tá. Senhor, o que esse centurião diz? O meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião, que era um pagão, por que, Lorena, que você está querendo fazer essa ênfase? Agora eu explico. Esse centurião, que era um pagão, respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Senhor, não sou digno de que entres em minha morada. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que fé que esse homem tinha. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, o centurião dizendo, né? Eu tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo eu digo, faz isto, e ele faz. O centurião dizendo a Jesus que ele tinha pessoas, né, abaixo dele, já que ele era uma autoridade, um oficial militar romano, e que ele demandava, né, ele dava ordens e as pessoas iam e faziam. Então, não precisa que o Senhor vá até a minha casa. O Senhor dá ordens. Olha, ele tinha consciência de que Jesus era tão poderoso, né, de que estava num patamar de autoridade tão elevado que ele não precisava de ir na casa dele para curar o servo dele. Que ele daria ordens. Daria ordens ao quê? A quê? Esse homem tinha como essa revelação? Se não é o próprio Espírito Santo, né? Trazer da revelação no coração desse homem. De que Jesus nem precisava de ir lá. De que ele poderia dar ordens e outra pessoa, né? Que seja um anjo, que seja... Jesus não precisa de intermediários, né? Aí, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por quê? O povo de Israel não era o bambambam, não era o povo escolhido, não era o povo eleito, não era o não sei o quê, era o povo que sabia de Deus. Jesus vem e fala, esse homem aqui, um centurião, um pagão, que não é do povo escolhido, que não é um bambambam, ele tem uma fé da qual eu nunca vi no meio do povo escolhido, no meio do povo eleito, no meio do povo que se acha por deter conhecimento.
Bom dia, Adriana. Então, não faz sentido você achar que por deter conhecimento, você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo. A sua fé não é isso. Não é o conhecimento. Muitas das vezes, o fato de você conhecer demais faz você ficar meio questionador demais, duvidando. Esse homem, com o pouco de informação que ele tinha, com bem dizer esclarecimento nenhum que ele tinha, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu Jesus um pouco, e ele simplesmente teve a opção e a decisão de crer, e ele creu. Ele teve essa decisão de acreditar. E Jesus ficou encantado com a fé dele. Tá. Jesus ainda fala assim, ó: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que Jesus quis dizer aqui? Digo que muitos pagãos. Digo que muitos pagãos sucederão vocês no reino dos céus. Muitos pagãos, muitas dessas pessoas que você olha e discrimina, porque você pensa assim, nossa, fulano não é de Deus, nossa, fulano não vai da igreja, nossa, fulano não vive em conformidade com o que Jesus estabeleceu, esse seu julgamento aí de quem é soberano, de quem está no poder, né, da sua vida. Jesus fala aqui, ó: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, muitos que são pagãos vão vir e vão tomar lugar da mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Tomarão lugar à mesa, aonde aquele povo ali achava que só o povo eleito subiria, só o povo de Israel, só o povo que cresceu ouvindo falar de Deus, que foi passado de pai para filho, que tinha toda aquela tradição. Você cresce achando que sabe mais, você cresce se sentindo autossuficiente, você cresce se achando o escolhido, o eleito, o protegido. E aí o que Jesus fala aqui é que muitos desses acham que já estão salvos, mas quem precederá vocês no céu são os pagãos. São as prostitutas, são os marginalizados, são os homossexuais. São essas pessoas que muitas das vezes você olha e julga que você vai entrar no céu e eles não. Jesus aqui na verdade fala, esses, os leprosos, essas pessoas que você quer correr delas porque, nossa, é um absurdo que essas pessoas têm feito. Elas, de repente, detendo pouco do conhecimento que elas têm de Jesus, elas vão ter uma postura mais de arrependimento. Elas não vão ficar presas a tanta picuinhas, elas não têm muito o que perder também, elas simplesmente se arrependem. Agora você não, fica aí preso nesse pedestal, achando que você é grande coisa e não vai entrar no céu. É isso aqui que Jesus está falando. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Então, o que acontece? Esses que já se acham salvos, esses, muitas das vezes, eu comento aqui para vocês sobre os religiosos, porque existem aí esses terroristas, existem aí muitas pessoas que falam que estão fazendo tais coisas, tais barbaridades em nome de Deus, e que se veem salvos, e que estão numa postura como se, eu estou aqui em nome de Deus. Essas pessoas, elas serão lançadas para fora. Essas pessoas que se veem no reino de Deus, falando que estão fazendo as coisas em nome de Deus, elas serão lançadas para fora. Jesus fala, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus está falando isso aqui, gente? Porque olha só, todos nós fomos salvos em Cristo Jesus. Todos, sem distinção. Nós temos a opção de enxergar que nós somos salvos e enxergar que nós podemos já viver o céu aqui na terra, é uma opção que nós temos. Ou de continuar vivendo o inferno aqui na terra, é uma opção que você tem dentro aí da sua cabeça, aí no seu coração. Tomou posse disso, enxergou isso? Ótimo, segue a sua vida.
Se você não enxerga isso, quando você chegar lá no céu, porque todos nós vamos chegar lá no céu, o que vai acontecer? Você já enxergava o céu? Pronto, entra. Você não enxergava o céu? Agora você vai passar a enxergar o todo, o que é estar na glória de Deus. Você agora enxergando o todo, qual que é a sua atitude? De querer ficar no céu ou de continuar achando que você é autossuficiente, que não precisa de nada disso? Se você chegar à conclusão de que você é autossuficiente, não precisa de nada disso, mesmo lá no céu, enxergando tudo o que há, você vai continuar vivendo no inferno, nesse seu inferno aqui, dentro de você. Só que aí aqui na Bíblia fala o seguinte, que essas pessoas serão lançadas nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes, porque lá em Apocalipse está escrito também que no final dos tempos, as pessoas, essas pessoas que tiveram agora pela segunda vez a oportunidade de escolher o céu e ainda assim escolher o inferno, elas serão lançadas no Shell. Elas serão lançadas num mar. Ai, gente, me deu um branco aqui agora. Mas elas serão lançadas no fogo e vai deixar de existir. O inferno em si vai deixar de existir. Isso aqui vai acabar. Então essas pessoas vão acabar e o inferno vai acabar. Então você tem essa opção, faça essa escolha de já viver o céu aqui na terra, de já enxergar essa glória que há em viver em Cristo. Ele já te deu essa possibilidade de experimentar o céu aqui na terra. Mas a gente tem essa tendência de viver momentos de inferno, não é? A gente não vive isso. Ah, eu tô vivendo um inferno, eu tô passando pelo inferno, eu tô passando não sei o quê. Você conseguir só passar, ótimo, mas não vive nisso. Não vive nisso. Tem a opção de viver em Cristo, de se fortalecer em Cristo. Passou por um momento do inferno? Passou. Libera isso, limpa, purifica e volta para Cristo. Quanto mais você viver no pecado, quanto mais você viver no engano, quanto mais você viver esse inferno, mais distante você fica de Cristo. E menos você poderá desfrutar das coisas que Ele te deu aqui para a terra. Ele já tem te dado muitas coisas aqui. Ele já tem te dado isso aqui é o seu presente para você viver agora. O que você faz com o presente? Você desfruta, você vive, você gosta daquilo, você toma posse, você é agradecido por isso. Quando chegar lá no céu, você vai sentar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas existem aqueles que não vão sentar. Existem aqueles que serão lançados para fora nas trevas e essas trevas vão acabar. Agora eu esqueci aqui um nome específico, mas fala que vai ser lançado num mar de fogo e que vai acabar. Uma coisa assim. Ok? Então Jesus vai e diz para o centurião. Agora Jesus. Gente, presta atenção. Aqui é Jesus falando. Não é a Lorena lendo qualquer pessoa. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Isso aqui são palavras de Jesus. Jesus vira para o centurião e fala: vai e seja feito conforme a tua fé. O centurião teve uma fé tão absurda de que ele falou: Senhor, eu não sou digno de que entres aqui na minha morada. Mas não foi no coração dele, foi lá na casa dele mesmo. Mas assim, trazendo para nossa realidade: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. E aí o Senhor falou assim: a tua fé te salvou. Porque Jesus, ele acreditou que se Jesus falasse uma palavra, o servo dele seria curado. Um servo que estava paralítico na casa dele. Então Jesus fala: a tua fé fez com que o seu servo fosse curado. Naquela hora, naquele mesmo momento, o teu servo foi curado. Então essa atitude que ele teve de não se sentir digno, de se reconhecer, né? Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Isso foi arrependimento. Isso foi coração arrependido. Ele não se sentiu autossuficiente hora nenhuma. Ele falou, é quase como: eu não sou digno de desatar os nós da sua sandália. Eu não sou digno. E quantas vezes a gente acha que a gente, tipo, Jesus, vem ficar aqui comigo. Você acha que tá tudo limpo, né?
Tá tudo limpo aqui, ó, tá clarinho. O senhor pode vir e ficar, habita aqui. Meu filho, se você não fizer uma faxina, você não recebe qualquer visita, não é verdade? Aqui em casa mesmo, às vezes a casa tá arrumada, mas se falar que vai vir uma visita, eu fico doida. Eu quero fazer faxina na casa inteira. Por que quando Jesus vem, você quer que Jesus venha fazer uma cura na sua vida, você não faz a mesma coisa? Você não faz uma faxina aí da sua casa. Você não faz uma faxina aí na sua alma. Você não faz uma faxina aí de tudo que tá mal resolvido. Para de falar da vida dos outros. Para com esse ressentimento. Para com essa tristeza. Para com essas picuinhas. Para com as fofocas. Por que você não faz uma faxina para receber Jesus e fala que quer ser curado? Como é que você vai ser curado se você continua sujo? Se você precisa de limpeza? Se você ainda não foi purificado? Então você pede a purificação. Você reconhece que, embora você venha buscando essa limpeza constante, olha, Jesus, eu fiz essa limpeza aqui. Eu arrumei a casa, mas eu ainda não sou digna. Você nunca pode se sentir o suficiente para receber Jesus. Isso é humildade. E humildade é ter um coração úmido, é ter humus no seu coração para que a semente possa fecundar. Se você não tiver essa humildade, se você não tiver essa abertura, Jesus não vem, não planta, não edifica aqui, nesse lar. Então, para que essa cura aconteça, a gente tem que passar por esse processo de limpeza, por esse processo de purificação e aí também por esse processo de humildade, de que eu não sou digno de que entreis em minha morada, por esse processo de uma fé, de uma grande fé. Eu sei que eu não sou digno, embora eu tenha me purificado. Embora eu venha buscando cada vez mais me purificar, estar em tua presença, estar na limpeza total de minha alma. Eu tenho buscado, mas eu sei que eu não sou digno. Mas eu sei que, embora eu não sendo digno, uma palavra do Senhor basta para que eu seja curado. Então é a fé. Mas você vê que antes da fé, antes da vontade de Deus vir e acontecer, teve ação. Teve a ação desse cidadão, de se colocar nesse movimento. Você tem que ter essa persistência de buscar, de correr atrás, de mudar, de fazer a coisa acontecer. Olha, hoje eu não vi a Gleide entrando aí, mas por exemplo, a Gleide, ela teve um câncer de mama. O que ela fez? Ela entrou no movimento de cura, ela foi no médico, ela fez quimioterapia, ela passou por tudo. Você tem que passar pelo processo de purificação, você tem que passar por aquele processo que já foi instituído, que Deus deu sabedoria para os médicos fazer. Então você tem que entrar no movimento. Quantas pessoas entram no movimento e ainda assim morrem? Então você tem que entrar no movimento, você tem que se purificar, você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que ter fé, você tem que ter persistência. O caminho não é fácil. Inclusive essas pessoas que pregam caminhos fáceis demais, isso não tem muito a ver com Jesus não, tá? O caminho de Jesus, ele não falava que era fácil. Era leve, mas ele nunca disse que era fácil. Não foi fácil nem pra ele, por que vai ser fácil pra gente? Né? Então, assim, tem muita teologias da enganação aí, a gente tem que tomar cuidado. Tá, o que a vida do centurião nos mostra, gente? Parar com a fofoca e foca. Eu não vi a live do Pablo hoje, mas parece que tinha isso, né? Eu vi por alto, assim, o slogan. Parar com a fofoca e foca. Foca, né? Tenha foco, gente. Corta aí o fó. Opa. Meu celular apareceu assim que ele está quente. Coitadinho. Até o celular sentiu o calor aqui, a pressão. É porque ele tá na frente do computador. Bom dia aí, entrou alguém agora, Ney. Bom, então eu vou ter que colocar aqui, gente, porque senão o celular esquentou. Mas até tá bom, né? Fica meio difícil pra mim aqui, porque a luz bate bem de frente.
Tá, mas vamos aqui continuar então. Agora falando sobre o centurião em específico. Quem foi esse centurião então? A gente vai estudar sobre a questão da grande fé que o centurião teve. O centurião, ele era ignorante, isso eu expliquei pra vocês. Ignorante no sentido do quê? Das coisas religiosas. Ele não tinha conhecimento da lei, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você vai ter que agir dessa forma. Ele não conhecia aquilo que a lei estipulava, aquilo que o rigor ali do povo de Israel falava. Mas ele creu, ele acreditava no Senhor. Do que me adianta falar Senhor, Senhor, do que me adianta falar de Deus se eu não sinto, se eu não vivo? Muitas das vezes a gente fala, a gente prega, a gente sabe tudo de cor, mas a gente não vive. Ele não sabia, mas ele vivia. Ele já acreditou naquele pouquinho que informaram para ele. Ele já acreditou. Aquilo para ele já foi esperança. Nós, às vezes, eu percebo isso. Nós, às vezes, por ouvir tanto, por já ter tido tanta informação, por ouvir falar tanto de Jesus, a gente trata como se Jesus fosse mais uma pessoa que veio aqui na Terra. A gente esquece da soberania do Pai. Quando a gente escuta muito uma coisa, a gente tende a relativizar, a gente tende a acostumar, a gente passa a não dar tanto sentido para aquilo, passa a não dar tanto moral. O fato de Jesus ainda ter sido morto numa cruz por nós e a gente não ter que fazer nada por essa graça que ele nos deu, por ser de graça, a gente já também não valoriza. Então, o centurião, que já não tinha conhecimento, bem dizer, nenhum, ele acreditou. Ele acreditou. E aqui as escrituras falam de diversos tipos de fé. Muitos não possuem fé. Muitos acham que tem fé, mas não tem. É como eu disse aqui. Muitos falam no nome de Deus, mas não tem fé. Não acreditam em nada daquilo que fala. São vãs repetições. Carregadas do quê? De nada. Só fala. Bom dia, Bruno. Queria tanto ter a voz do Bruno. Brincadeira, Deus. Obrigada pela minha voz. Mas o Bruno, gente, ele é contagiante, assim. Se eu tivesse a voz dessa pessoa contagiante, assim, desse jeito, ninguém mais me segurava. Ai, é eu que sou uma bênção, Bruno. Aí, gente, em relação... Ô, celular, refresca. Refresca. Gente, vocês acreditam que o meu celular tá com calor, tadinho? Gente do céu. Será que eu vou ter que sair daqui? Eu acho que eu vou ter que ir pra outro canto aqui da casa pro celular refrescar. Gente, aguenta a mão aí. Vocês acreditam que tá acontecendo isso? Meu celular tá com calor. Isso é Goiás, meu povo. Isso é Goiás, meu povo. Até o celular sente o calor. Pensa que situação. Tadinho. Ai, tem uma mosca aqui voando. Olha, de novo. Tem que refrescar o celular. Ai, eu acho que aqui ele vai ficar mais fresco. Aqui tá mais fresco do que lá no meu escritório. Tô falando pra vocês que o negócio aqui tá esquisito. De calor, gente. Que até o celular tá sentindo. Pensa, modo, que situação. Tá, como eu estava dizendo pra vocês, na Bíblia existem alguns tipos de fé relatadas no decorrer da Bíblia. E aí, uma das coisas é que muitos não possuem fé, que está escrito na Bíblia. Outros têm uma fé pequena. Mas fala que até mesmo uma fé pequena seria capaz de mover montanhas, não é? Outros têm uma fé pequena. Os tessalonicenses tinham uma fé crescente e ativa. A fé que Abraão tinha era grande.
E o centurião também tinha uma grande fé. E essa grande fé, quando você tem essa grande fé, com ela, tudo, eu tô falando tudo é possível. Aqui em relação ao centurião, a sua fé parece-nos grande em relação à sua posição como oficial romano. Vocês já perceberam que às vezes quando as pessoas são grandes assim, elas acham que não precisam pedir para mais ninguém nada, porque elas já são autossuficientes? Esse centurião, pela posição que ele alcançar, pela posição que ele já tinha de ser um oficial, de ter outras pessoas abaixo dele e tudo mais, ele se mostra uma pessoa que de uma fé assim realmente muito expressiva pelo cargo que ele ocupava, porque era para ele ser meio se acha, sabe? Porque assim, no nosso contexto, né? Então aqui fala que isso nos impressiona mais ainda, o cargo que ele ocupa. Ele não temeu o escárnio dos colegas ao correr atrás de um judeu. Porque nesse contexto aqui, esse centurião, ele não era judeu, né? Ele era romano. E ele foi atrás de Jesus e ele não se preocupou de repente as pessoas perceberem, nossa, olha lá, quantas vezes o fato de uma pessoa ter uma posição mais elevada, existe toda aquela história assim, mas não pode ir ali, mas porque não podem te ver em tal local, o que as pessoas vão achar de mim? Não tem muito isso? Esse centurião, esse oficial, ele não se importou que os súditos, né, dele, os subalternos, que os subalternos dele iam achar ou deixar de achar, se ele fosse atrás de Jesus, que inclusive nem era romano, era um judeu. Ele não se importou com nada disso. Gente, tá tudo bem aí? Porque depois que o celular esquentou, eu não sei se tá ok. Vai que tem algum probleminha aí, né? Tá. Aí, ele não se importa com isso e vai atrás de Jesus mesmo assim, né? Buscando ainda a cura do seu servo. Gente, ele não estava buscando a cura. Ele não estava buscando a cura, não era nem assim de uma pessoa da sua família, era do seu servo, era de um escravo. Era de um escravo. Será que esse homem era um bom homem? Com certeza. Porque naquele contexto, os escravos, meu Deus, era alguma coisa? Escravo e nada, era a mesma coisa naquele contexto. E ele aqui está atrás de Jesus para que Jesus curasse o seu servo. Olha o coração que esse homem tinha, né? E a fé dele também, muito grande. Então, essa fé desse homem, ela foi grande em relação a todas as circunstâncias. Ele busca a cura para um servo que era um escravo. Ele, que tinha uma alta posição, não se preocupa com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar, e mesmo assim vai atrás de Jesus. Ele era um romano, vai atrás de um judeu. Então ele não tá nem aí, e inclusive não se coloca numa postura de que eu sou o oficial. Era um escravo de valor, a Dani disse. Na verdade, Dani, você falando sobre isso aí, existem questionamentos. Tem gente que fala assim, se ele não tinha um caso com esse escravo. Tem gente que fala se esse escravo não era uma espécie de um amante. Tem esse tipo de questionamento desse centurião. O fato é que não dá pra gente saber se era ou se não era. E naquele contexto, daquela época, era comum que os escravos e as escravas tivessem relações sexuais com os seus senhores. Era comum naquele contexto. Se o senhor quisesse, o escravo não podia negar, né? Mas, ao que tudo indica aqui, não era algo nesse sentido, assim, dele ser ruim para o seu escravo, dele ser tomado à força, nada nesse sentido. O que se percebe é que ele era uma boa pessoa mesmo. Agora, o que chega a ser inconcebível é que se ele fosse ruim, é porque o cara era um escravo mesmo. Mas se ele for bom, é porque ele tem uma relação amorosa com o cara. Então, assim, a gente tem uma tendência a distorcer as coisas. E a palavra em si, ela não nos remete a isso. E, na verdade, muitos
dessa linha lá dos LGBT é que tentam buscar dentro da palavra, eles ficam tentando buscar dentro da palavra algo que justifique as relações que eles têm. O fato é que não há necessidade deles fazerem isso, porque eles querem ser tão liberais, mas ao mesmo tempo ficam querendo ser legalistas, buscando dentro da palavra, buscando na lei algo que os ampare. Então, ou você é liberal ou você é legalista. Para de ser legalista. A ideia mesmo é não ser legalista. Você não precisa de ficar tentando encontrar subterfúgios, tentando encontrar algo que te ampare na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito clara no sentido de amar, de buscar ter o amor ao próximo. Então, se você estiver fazendo isso, fique em paz, se liberta. Não precisa de ficar buscando mais explicação para coisa que não precisa explicação. Olha para o básico. Olha que Jesus aceitou. Olha que Jesus não te condena. E por que você está tentando buscar lei, explicação aonde não precisa, né? Então, fique em paz. Tá, mas existem algumas opiniões assim nesse sentido. Ele foi grande em relação, então, às circunstâncias. Veio a Jesus por causa de um escravo, portanto, também era grande em humildade e misericórdia. Eu prefiro acreditar que o servo era de valor, de confiança. Não, sim, com certeza. Eu também prefiro acreditar que o que foi dito, que ele era grande em humildade e misericórdia. Ele, o oficial, tinha uma postura de quem era humilde e misericordioso. Eu consigo visualizá-lo dessa forma. Mas é só porque no que você disse, como um bom amigo, aí eu lembrei que existem essas distorções, sabe? Aí eu lembrei e aproveitei para falar sobre isso, que não faz sentido. Se quer ser liberal, então seja livre. Não fica caçando na lei para justificar, às vezes, certas imoralidades, não. Tá. Grande foi a sua fé, pois ele esperou um milagre do Senhor para seu escravo que estava paralítico, e quando pediu ao Senhor, manda apenas com uma palavra. Ele acreditava tanto que para ele uma palavra de Jesus era o suficiente. A fé mostrada pelo centurião foi grande em relação ao resultado, porque ele pediu uma palavra e essa única palavra foi capaz de gerar o quê? A cura do escravo. Na medida em que cremos, então, nós podemos fazer experiências extraordinárias com o Senhor. Se nós tivermos uma fé grande, tudo nos é possível com o Senhor. Então, a fé desse centurião mostra, porque aquele homem estava paralítico, como essa fé teve um grande resultado e como nós podemos ter grandes experiências com o Senhor se tivermos fé. A fé que o centurião tinha, ela manifestou uma grande confiança em Jesus, que nós falamos que temos, mas não temos muitas das vezes. A gente fala, eu confio em Jesus, mas você fala que confia aqui, do mesmo jeito que eu falo que eu não confio. É da boca pra fora, confio, não confio. Tem hora que eu confio, tem hora que eu não confio. Então, assim, não é uma coisa que vai existir aqui no falar, é uma coisa que tem que existir no seu interior, é uma coisa que tem que ser plantada dia após dia no seu interior. A fé, ela vai sendo edificada, a fé, ela vai crescendo. Você vai amadurecendo na fé. Quanto mais você conhecerás a verdade será revelada e você vai se aproximando cada vez mais dessa vivência em Deus. Na verdade, a fé, ela amadurece quando você passa a ter essa intimidade com Deus. E esse centurião, embora nem tivesse tanto conhecimento, bem dizer nenhum, ele confiava em Jesus, ele já confiava em Jesus. E a doença do seu servo, ela era uma doença incurável, mas ele recebeu essa cura, ele confiou no poder da palavra de Jesus, que apenas mandou uma palavra e tudo aconteceu. A sua alta posição não o impediu de buscar a ajuda de Jesus. A sua fé causou admiração no próprio Senhor e a sua fé foi ricamente recompensada. Então, o que a gente tem com a nossa fé? Recompensas. Ele foi altamente recompensado pela fé. Bom dia, Gleide. Estão falando de mim? Eu falei de você em determinado momento.
Falei assim, a Gleide não apareceu. Ai, calma aí. Nossa, gente, quase que eu acabei com o vídeo aqui. Então, gente, essa foi a história do centurião romano. Que, diga-se de passagem, não é o mesmo centurião lá da cruz, de quando Jesus morreu. A gente vai chegar lá nesse momento, porque tem gente que fala que é o mesmo centurião também. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo da pessoa. Eu confiei em Deus e minha fé foi recompensada. Sim, Gleide, eu falei de você um pouco antes, não sei se você chegou agora. Olha, quem chegou agora, assista desde o início. Não é mesmo, Dani? Dani, dá um apoio moral aí. Fala pra esse povo que chegou agora, assistir desde o início a live, porque compensou ou não compensou? Gente, inclusive, olha, a gente terminou o estudo de hoje, tá? Em nome de Jesus. Foi uma benção. Foi uma benção esse estudo. Nós falamos sobre o centurião, né? Sobre a grande fé desse centurião. E amanhã a gente vai falar de uma coisa que nós gostamos de falar. Tô brincando, não posso falar muito. Amanhã a gente vai falar sobre a cura da sogra de Pedro. Não posso falar mal não, gente, minha sogra assiste a live. Não, na verdade eu não posso falar mal da minha sogra, porque ela ultimamente, ela anda cuidando mais de mim do que qualquer outra pessoa da minha família aqui na cidade, sabe? Ela cuida de mim. Bora, gente. Cheguei agora, depois assista, obrigada. Pois bem, agora eu vou ficar aqui só enrolando um pouquinho com vocês. Deixa eu explicar uma coisa. Quer dizer, deixa eu falar uma coisa aqui. Minha cabeça tá meio ruim. Ai, gente, eu vivo com a cabeça meio ruim. Eu tenho que me limpar. Eu tenho que me purificar. O que acontece com essa cabeça? Vocês, por favor, deixem os seus comentários. Vocês do Instagram, vocês do YouTube. Deixem os seus comentários. Curtem ou curtam. Compartilhem. Fala aí se gostou, se não gostou, mas por favor, gente, gera engajamento, ou senão eu vou ter que começar a fazer umas estratégias mais absurdas aí. Nem minha mãe cuida de mim, imagina minha sogra. Caramba, Michele, a minha sogra, ela cuida de mim. Live muito poderosa, o Espírito Santo trouxe clareza, amém, Edna. Semana consagrada entrou. Gente, olha, então quem tá entrando aí agora, a gente já tá encerrando, vai ver a live desde o início porque vai ficar salva. E amanhã nós temos continuação desse estudo. Espero vocês. Beijo, beijo.